Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tô com saudade de vocês já, gente. Poxa, por incrível que pareça, são 20 anos dando aula e eu pensei comigo, com a pandemia, de repente vai ser legal ficar um pouco em casa, ficar um pouco mais com a família, ler, ter bastante tempo para ler, para tocar guitarra, para ver série, para ver filme, para poder botar a cabeça em ordem. Mas não, a gente às vezes tem uma expectativa e essa expectativa nem sempre ela é tão bacana não. Né? Olha, não deu um mês eu já estava com muita saudade de vocês mesmo, acreditem, mas eu acho que professor sem aluno não tem graça. Eu acho que de fato não tem graça. O professor sem aluno é como ir num show e não ter música. É como dar um show e não ter plateia, sei lá, é como querer ir no cinema e não ter um filme, é mais ou menos por aí, eu acho. E eu tô com muita saudade de vocês, sim. Hoje nós vamos corrigir as questões sobre a Mesopotâmia. Vamos bater um papo sobre a Mesopotâmia, sobre aquela videoaula que eu espero que vocês todos tenham assistido e que vocês tenham realizado as questões. Eu espero que vocês corrijam as questões do que a gente vai falar aqui, olhem no caderno, faltou isso, faltou aquilo, ou tem isso aqui demais e tal, e vocês possam corrigi-las depois que corrigirem essas questões. Enviem elas ali pelo Google Classroom, por onde vocês estão vendo, ou Google Sala de Aula, acho que fica melhor até em português, e enviem elas para mim. É importante destacar, gente, que nada substitui a aula presencial. A aprendizagem é uma relação humana, certo? A escola nos humaniza, ela é feita para isso. Apesar de todas as mazelas que a gente sofre com a falta de estrutura na escola, com a falta de verba, com o salário dos professores destruídos, salário descontado e tudo mais, a escola, ela é cara, ela é ali a nossa base. Eu não me tornei o ser humano que eu me tornei sem a escola. Muito vem da família, mas podem ter certeza que uma parcela muito significativa vem aí de dentro da escola. É a escola que nos forma, que ajuda nós a moldarmos o nosso caráter, os nossos valores, as nossas relações sociais. Uma pessoa que entra na escola e sai da escola sem fazer reflexões, nossa, chega a dar pena. É uma pessoa vazia, é um ser humano que é meio oco, podemos dizer assim, né? É como se fosse uma bombona d'água vazia, não tem nada, só ar. Então a escola, ela cumpre esse papel fantástico. Quero destacar antes de a gente começar a corrigir que vocês não estão de férias, que vocês têm tarefas sim, mas mais do que essas tarefas, gente, eu destaco, não saiam pra rua, não visitem outras pessoas, não só preservem a vocês, mas preservem a todos que moram dentro da casa de vocês. Certamente muitos de dentro da casa de vocês, ou pelo menos uma pessoa sai para trabalhar, e essa pessoa já está correndo risco na rua. Então, se você sair e você não cumprir, você vai estar dobrando essa possibilidade de riscos. Então é muito importante que vocês se cuidem, que vocês orientem os familiares de vocês a se cuidarem também. Tá certo? Assista os vídeos do meu canal e vai lá, diz pro pai, pra mãe, pra avó, assiste lá os vídeos do professor Ranir. Não é só aula, vocês sabem que a gente está fazendo vídeo aula no meu canal, não é só para vídeo aula, mas ele ajuda a gente a botar a cabeça no lugar e a pensar. Esse é o principal objetivo das nossas matérias que a gente faz lá no canal do professor Ranir e que eu estou usando ele agora pra gente trabalhar, pra gente poder aprender um pouco neste momento de exceção, um momento ímpar na história da humanidade. A gente está vivendo um momento ímpar na história da humanidade, que certamente vocês vão contar para os filhos, para os netos e tomara para os bisnetos de vocês deste momento. A gente vai então começar a corrigir as questões sobre a Mesopotâmia. Não esqueçam, depois de corrigi-las, tirem fotos do caderno e anexem ali o Google Sala de Aula para que eu possa olhar esse material. Vamos corrigir então? Vamos lá. Número 1. Qual a localização geográfica da Mesopotâmia? A Mesopotâmia fica no Oriente Médio, no que atualmente corresponde ao território do Iraque, um pedacinho do território do Irã, um pedacinho do território, e praticamente pedacinho não, e todo o território do Kuwait. E aí vai um pouquinho mais para o vizinho ali, para o oeste,
mas é mínimo, tá, gente? Então, assim, basicamente você tem que saber que no Oriente Médio, a maior parte da Mesopotâmia corresponde ao território do Iraque, pega o território do Kuwait, fica no sul do Iraque, e a leste fica o Irã, que também pega um pedacinho do território do Irã, certo? Vamos para número 2. Como ocorreu o surgimento da civilização mesopotâmica? Não diferentemente do Egito, lá na pré-história, ainda no Neolítico, né, grupos humanos perceberam que ali às margens dos rios Tigre e Eufrates havia uma possibilidade significativa de viver ali naquela região. Afinal de contas, o rio provia uma abundância significativa de água, que é fundamental para a existência, né, de qualquer ser vivo, imagina para nós seres humanos, peixes, e certamente também com o aproveitamento dessas águas, gradativamente foi desenvolvendo a agricultura, tá certo? Então esses são os pontos, né? O aproveitamento das águas, o desenvolvimento da agricultura e da própria questão da fauna, dos animais, tanto dos rios quanto ali do entorno, que se abasteciam de água para que eles pudessem sobreviver. É importante destacar que na Mesopotâmia, não diferentemente do Egito, no seu entorno é uma região bastante seca, bastante árida, com solo nada fértil, sem possibilidade praticamente de vida. Então a Mesopotâmia ali é um oásis, e isso fez com que favorecesse o desenvolvimento de uma das civilizações, se não a civilização mais antiga da história da humanidade. Vamos para 3. Explique o significado do termo Mesopotâmia. Mesopotâmia vem do grego, meso, meio, potamos, rios, certo? O meio dos rios, traduzindo literalmente, mas não, a gente não traduz assim, a gente traduz como terra entre rios, certo? Porque são dois rios. Nós temos a oeste o rio Eufrates, né, que corre assim, e depois a leste o rio Tigre. E aí, tanto nas laterais quanto no meio dessas terras, favoreceu o desenvolvimento civilizatório. Certo? Vamos para a próxima. Número 4. Descreva as principais civilizações que habitaram a Mesopotâmia. Nós vamos ter várias civilizações com significativas contribuições. Sumérios, caldeus, assírios, nós vamos ter, vamos pegar aqui mais um aqui, nós vamos ter também mais algumas civilizações importantíssimas, os amoritas, tá? A gente vai esquecer dos amoritas, por isso que eu dei uma olhadinha ali, que eu ia acabar esquecendo dos amoritas, acádios, elamitas. Então esses são os principais povos que formaram a civilização mesopotâmica. Próxima questão. Número 5. Descreva os principais aspectos da economia, cultura, política, sociedade e religião da Mesopotâmia. Nessa questão, eu quero que vocês peguem um aspecto mais geral, assim, não quero que vocês tenham grandes inserções, né, mergulhem profundamente. Eu quero que vocês tenham uma noção sobre quais são os principais aspectos dessa civilização mesopotâmica. É importante destacar para vocês, eu falei isso no vídeo, dá uma olhadinha lá no vídeo de novo, que quando a gente fala de Mesopotâmia, nós não estamos falando de um país unificado, como a gente, por exemplo, pode falar do Egito, que está centralizado na figura do faraó. A Mesopotâmia é uma região que compreende várias cidades e estados. A gente vai falar disso agora na questão no decorrer dela. No aspecto da economia, tá, a civilização mesopotâmica ela vai desenvolver agricultura, criação de animais, mas isso nós temos muito aí de um aspecto muito mais de subsistência, não comercial. Tá? Outros aspectos vão se desenvolver ali que vão estabelecer o comércio com outras regiões, tá? Mas basicamente é uma plantação, uma agricultura, né, agricultura e criação de animais de subsistência. Não tem grandes expansões comerciais. É importante destacar que a Mesopotâmia é uma rota comercial entre o Oriente, né, que vem lá do Irã, o que nós chamávamos na época de... Agora me fugiu o nome, vamos lá.
do que hoje é o Irã, que na época se chamavam os... Ah, dos Xerxes lá, gente, agora me fugiu o nome, para aí, como é o nome deles? Os persas, os persas lá do Xerxes, lá da Batalha das Termópilas, lá do filme 300, né? Eles, né, os persas, que vinha também da Índia, da China, passava por aquela região para chegar até, por exemplo, o Egito, que fica ali no nordeste da África. Então é uma região que estabelece uma relação comercial como uma região de passagem. Por isso, inclusive, que tem muitas guerras ali e tal, porque além do domínio daquela região extremamente fértil de águas e tal, favorecia significativamente também uma rota comercial, com pedágios entre posto comercial e tal. Mas basicamente a Mesopotâmia, ela estabelece comércio sim com outros povos, tá? Mas o seu forte é a economia baseada na agricultura de subsistência, criação de animais, tá? Depois ela vai ter alguns aspectos culturais que a gente vai falar daqui a pouquinho, nessa questão ainda. A cultura da Mesopotâmia, nós podemos dizer que no aspecto cultural eles têm diversas contribuições. Por exemplo, eles são os pioneiros, os caras que inventam a escrita, a chamada escrita cuneiforme, que é aquela escrita, pegava um tablet, né, o que a gente conhece de tablet digital. O primeiro tablet foi feito de barro, de argila, e ali com uma madeirinha em formato de cunha, por isso daí o nome cuneiforme, eles faziam ali os caracteres e tal, que servia tanto para registros contábeis de comércio, registros religiosos, registros políticos e assim sucessivamente, tá certo? Então os mesopotâmicos também tiveram grandes inserções, grandes criações na área da matemática, percepções na área da astronomia, então, ou seja, eles têm várias e várias contribuições. Vale a pena dar uma pesquisada nisso. Aí, em relação à política, como eu falei lá no início dessa questão, em relação à política, eles têm um poder descentralizado. O que significa um poder descentralizado? Significa que, diferentemente do Egito, que o faraó tem o poder centralizado nas suas mãos, ele manda em tudo, tá? Todo o país está submetido ao poder do faraó. Na Mesopotâmia, salvo durante a formação de algum império, tá? O Império Babilônico, né? O Babilônico, o Império Assírio, que é efêmero, mas é um império. Geralmente essas cidades-estado, né, que são autônomas, ou seja, várias microcidades, por isso a gente chama de cidades-estado, elas são autônomas, têm as suas leis, são semelhantes até umas às outras, mas elas têm um rei próprio, um governo próprio, um conjunto de leis próprias e as suas peculiaridades de cada cidade, tá? Então é importante destacar que no aspecto político é o poder descentralizado. Em alguns momentos, durante a formação de impérios, é sim que elas tudo se uniram, se fundiram à força, tá? Depois elas acabam sendo dissolvidos, esses impérios, e voltam a ter autonomia, e a belicosidade, ou seja, a guerra é algo constante nessa região. Inclusive os Estados Unidos, quando invadiu o Iraque e tal, disseram, mas de novo em guerra o Iraque, teve guerra com o Irã e tal. E muita gente falava, mas essa região está acostumada a conflito. Gente, por incrível que pareça, é triste dizer isso, mas naquela região do Oriente Médio é uma região que os conflitos, eles fazem parte, no mínimo, do seu cotidiano histórico. As guerras ali são é um período com intervalos de guerras até relativamente longos, mas que há 5.000 anos tem guerra naquela região. Quanto à sociedade, nós temos uma sociedade dividida de maneira hierarquizada, semelhante a qualquer sociedade da antiguidade. Nós temos lá no topo o rei, tá? Que ele é visto como um representante dos deuses, diferentemente do Egito, que o rei é um deus. Na Mesopotâmia ele é um representante dos deuses, tá certo? Depois nós vamos ter os altos sacerdotes, os altos funcionários públicos, o alto escalão militar, os militares, os homens livres, que têm que pagar pesados tributos ao Estado, e nós temos os escravos, que geralmente são os perdedores de guerra. E é importante destacar que escravidão na Mesopotâmia
ela é diferente da escravidão no Egito Antigo. Porque no Egito Antigo, o escravo, ele não era a principal mão de obra. A mão de obra principal era a mão de obra servil no Egito, e o escravo dava uma reforçada nisso. Já na Mesopotâmia, não. A principal mão de obra mesopotâmica, como praticamente todas as civilizações da antiguidade, seja clássica ou seja oriental, a principal mão de obra são os escravos, tá, gente? Que são a maioria dos trabalhadores que obviamente, na maioria deles são perdedores de guerra. Perdeu a guerra, então tu vai te tornar escravo. Por isso que era tão importante lutar até morrer, porque se os caras perdessem uma guerra, eles sabiam que não restava nada além da morte, da dor e da escravidão, seja aos guerreiros ou à família deles, filhos, mulheres e assim sucessivamente. E a religião, por último, para fechar a questão número 5, a religião, ela é uma religião politeísta. Eles acreditavam sim em vários deuses, tá? Eles tinham a crença em vários deuses. Não era o aspecto mais importante, era em relação ao Egito, por exemplo, que a religião era a base de tudo. A religião era importante, sim, em toda a civilização da antiguidade. A religião é muito importante. Mas o mais importante, certamente, era o aspecto de como essa religião ajudava a organizar de certa forma a sociedade. O sacerdote, ele tem muito respeito dentro da sociedade. Vai ter, por exemplo, a questão do aspecto físico do zigurate, que é parecido com uma pirâmide escalonada, assim. Lá no vídeo sobre o Egito tem, se eu não me engano, uma foto sobre isso, em que esse zigurate vai ser um templo religioso, ele vai ser um celeiro onde vai guardar, ele vai ser um paiol onde vai guardar armas também. É um lugar assim bem híbrido, mas a função fundamental dele é a questão religiosa. Eles acreditavam em vários deuses, ou seja, eles eram politeístas, e o principal deus deles se chamava Marduk, embora eles tivessem vários deuses. Então vamos lá, na Mesopotâmia a religião era politeísta. Detalhe, ela também era antropomórfica. Os deuses tinham um formato apenas de figuras humanas, sejam homens ou mulheres, mas apenas elementos humanos constituíam os deuses mesopotâmicos. Ficou fácil, né? Vamos para o próximo. Explique o significado dos termos pátese. Pátese é uma espécie de sumo sacerdote, tá certo, gente? Pátese é uma espécie de líder religioso que também muitas vezes se funde a um governante, tá certo? O pátese é essa figura. Pátese. Pátese é uma espécie de vice-rei. É uma mistura de líder religioso com líder político, tá? Que tinha grande prestígio e poder dentro da civilização mesopotâmica. Zigurate. Dei spoiler na questão anterior. Zigurate é uma espécie de templo religioso, esse é o ponto fundamental dele, mas também serve para guardar armamentos, guardar os mantimentos, uma espécie de celeiro também, tá certo? Então, ou seja, ele era uma mistura significativa, um lugar que era principalmente cunho religioso, mas também servia para guardar mantimentos, guardar também, inclusive, armamentos. Tá? Parecia uma pirâmide, assim, né? Só que com umas certas escadas, assim. É fácil de achar, bota Zigurate aí no Google que tu acha. E também tem no vídeo lá, quando eu fiz o vídeo sobre a Mesopotâmia, também tava lá, eu mostrei sobre isso. Valeu!
Cuneiforme. O que é cuneiforme? É a escrita cuneiforme, que eu também já dei um spoiler, né? Escrita cuneiforme é aquela escrita que pegava uma tábua de argila, na maioria das vezes, às vezes podia ser em pedra também. Por exemplo, o Código de Hammurabi é também feito em pedras. Mas a questão da escrita cuneiforme vem da palavra cunha, que é um toquinho de madeira, formato de cunha, que se faz os caracteres ali em placas de argilas úmidas, que depois elas eram secas, e aí se guardavam esses registros, sejam registros contábeis, registros religiosos, registros político-administrativos. Tá bom? Vamos para a próxima. 7. Qual a relação de trabalho predominante na Mesopotâmia? A relação de trabalho predominante na Mesopotâmia é a escravidão, o escravismo antigo. Lembrando que geralmente esses escravos eles eram obtidos através das guerras. Os perdedores de guerra se tornavam escravos na Mesopotâmia. 8. Por que a região da Mesopotâmia tem como característica a belicosidade entre os povos? Ou seja, por que eles brigam tanto, né? Por que tem tanta guerra? Porque eles lutavam principalmente pela questão do domínio das melhores terras. E não podem esquecer que muitas vezes esse clichê não é verdadeiro. O ataque é a melhor defesa. Como na Mesopotâmia, né, em toda a antiguidade, né, seja oriental, seja antiguidade clássica, Grécia e Roma, aquele povo que se tornava perdedor numa guerra se tornava escravo. Então, para evitar que tu te tornasse escravo, era importante tu ter muita força e conquistar. Ou seja, quem conquistava não era conquistado. Esse é um aspecto importante a ser destacado nisso daí. Então as guerras aconteciam por causa disso. Disputa pelas melhores terras e, obviamente, eu conquisto para evitar que eu seja conquistado, para que eu mantenha a minha liberdade. E como era uma região onde tinha muitas cidades próximas, obviamente que sempre tinha um maluco lá que achava que era melhor que o outro. Infelizmente isso é uma característica do ser humano e acabava sempre tendo guerra. Então, ou seja, resumidamente, disputas pelas melhores terras, forjar impérios, se tornar forte, porque daí tu conquistava e evitava de ser conquistado, evitava de cair na desgraça de se tornar um escravo, e muito pelo contrário, tu acabava conquistando outros povos e fazia desses povos conquistados escravos. 9. Descreva quem foi Hammurabi e qual seu papel na história da Mesopotâmia. Hammurabi formou o primeiro império babilônico, amorita, certo? Ele era de origem dos amoritas, está ali a sua origem, e a figura dele se destaca porque ele foi o cara que resolveu colocar no papel, não, na pedra, o primeiro conjunto de leis, certo? Chamado Código de Hammurabi, onde estava escrito ali as leis como elas deveriam ser. Porque até então as leis eram feitas de maneira oral. E aí cada um fazia a lei conforme o seu interesse. E ele resolve colocar a lei, então, na pedra, né? A gente tem uma pedra aí e tal. Eu tenho lá no vídeo, lá se tu assistiu, tu vai ver que tem uma pedra lá eu mostro essa pedra. Que está, se eu não me engano, no Museu do Louvre, na França. E o Hammurabi coloca esse conjunto de leis ali nessa pedra. E onde se destaca a principal de todas as leis, que é o mais famoso, né? O Código de Talhão, né? Que é esse conjunto de leis. E do Código de Talhão se destaca, né, aquela máxima do olho por olho, dente por dente. Se tu matou, tu morre. Se tu matou o filho de alguém, vai morrer o teu filho. E assim sucessivamente. Obviamente que isso é uma coisa absurda para nós pensarmos hoje em dia o olho por olho, dente por dente. Mas para a época era a forma como se pensava. E ainda existem alguns países do Oriente Médio que usam significativamente o Código de Hammurabi em algum dos seus conjuntos de leis, ainda que em pleno século XXI. E eu quero destacar também que o Código de Hammurabi, ele, apesar de colocar as leis na pedra, não no papel, mas na pedra, essas leis elas sempre favoreceram as elites, aqueles que eram os poderosos entre os amoritas, entre o Império Babilônico.
É, gente, sempre, sempre, sempre quem tem mais faz tudo para se manter tendo mais. Aí a importância de estudar. Se tu estudar, a gente pode reverter isso, a gente pode mudar o mundo, fazer um mundo melhor, um mundo mais justo. Ah, é chato estudar. Pois é, mas tem que estudar, senão a gente vai ficar nesse mundo ruim. Eu vou morrer de velho, vocês vão morrer de velho, a gente não vai transformar o mundo num lugar melhor. A gente precisa ter conhecimento, a partir do conhecimento a gente poder transformar o mundo num lugar melhor, mais justo para todo mundo. Não adianta só uns curtir as belas praias, os belos museus, os belos restaurantes, enquanto alguns nadam no esgoto, comem resto. É isso que a gente tem que pensar. Bota a cabeça no lugar, para pensar. Dez. Cite as principais características do primeiro e do segundo Império Babilônico. As características do primeiro e do segundo Império Babilônico. O primeiro Império Babilônico, como a gente já falou, assim, eu quero que vocês pensem bem rapidinho sobre isso, não precisa se matar muito. Eu quero só que vocês tenham essa percepção, a criação do Código de Hammurabi, da Lei do Talhão, olho por olho, dente por dente, forjado pelos amoritas, tá certo? E o segundo Império Babilônico, tá, que já é formado pelos caldeus, tem como seu principal rei Nabucodonosor. Ali tem o cativeiro da Babilônia, né, onde os hebreus vão ser escravizados ali no segundo Império Babilônico. Se destaca a figura do rei Nabucodonosor, a construção dos chamados jardins suspensos da Babilônia. Tá, e tem uma diferença temporal significativa aí também, mas eu não gosto de falar nessa questão de tempo, se foi em tal ano e outro foi em tal ano, isso nesse momento é irrelevante. Eu preciso apenas que vocês percebam essas principais características. Logicamente que os dois em comum têm, é escravizar outros povos, é dominar o máximo possível de regiões. Aliás, quando a gente fala em império, a gente está falando disso. A gente está falando de domínio de região, a gente está falando dessas características de dominar outros povos, expandir cada vez mais os seus domínios. Vamos para a próxima. 11. Quais as principais contribuições da civilização mesopotâmica para a humanidade? Gente, eles contribuíram com um monte de coisa. A questão do ângulo em 360 graus, a questão do calendário significativo, não é esse calendário que nós temos hoje, mas é algo bem próximo, a divisão do dia em 24 horas, a hora em 60 minutos, a questão do primeiro conjunto de leis, como nós já falamos, isso é muito importante também. Nós vamos ter na arquitetura também significativas colaborações, significativas construções que vão ser bem importante para a história. E os caras vão inventar escrita, né, escrita cuneiforme, os caras vão inventar roda, gente. Então, ou seja, é muita contribuição que os caras têm aí para a humanidade. Você que está aí assistindo aí agora, está aí na internet e tal, tarará, cara, pensa que tudo que parece ser tão natural hoje, tudo teve que ser inventado. Tudo teve que ser inventado. Pensa que quando nós nos demos conta que nós éramos o Homo sapiens, cara, a gente andava nu, a gente não tinha nada, não tinha remédio, não sabia nem sequer plantar um pé de alface. Tudo teve que ser inventado, da agricultura a este dispositivo aí eletrônico que está assistindo a minha aula. Viu só quanta coisa? 12. Qual o papel dos rios Tigre e Eufrates para o desenvolvimento da Mesopotâmia? Bem simples, já dei spoiler, acho que lá na 1. O Tigre e o Eufrates, não diferente de qualquer outro rio aí pelo planeta Terra, foi fundamental para o desenvolvimento civilizatório. Sem as águas dos rios Tigre e Eufrates, sem o aproveitamento delas, não se teria desenvolvido e inventado a agricultura
naquela região ali do Oriente Médio, não poderia ter possibilitado o processo de sedentarização, ou seja, de tornar fixa, né, a moradia dos povos que ali se assentaram, agricultura, poder criar animais, poder ter o aproveitamento dessas águas, e a própria questão da união das pessoas. Pensa que, cara, a gente tem essa água aqui, mas eu preciso aproveitar ela. Fazer canais, fazer represa, plantar. Não dá para fazer, não dá para viver sozinho. Então as pessoas, a formação dos estados, ela começa justamente numa questão de solidariedade. Vamos nos unir. A partir do momento que nós temos essa união, a gente consegue, vamos plantar, depois vamos dividir o plantio. E começa tudo de maneira bastante fraterna. Até que um canalha cresce a unha e diz, mas eu sou dono daqui, impõe a força, pega lá algumas pessoas que acham que ele tem uma liderança, seja natural, ou seja, através da imposição da força, e aí começa a explorar o seu semelhante, o seu próximo. A humanidade tem esse probleminha, que é um probleminha sério, desde que a gente desenvolveu a nossa capacidade de raciocínio e de pensar, de sempre tentar tirar vantagem em cima do outro. E é isso que a gente tem que mudar, gente. Enquanto a gente não mudar isso, a gente tem que ser muito intolerante a isso. Nós não podemos aceitar que alguém se dê bem às custas dos outros. Acho que todo mundo tem que dividir o trabalho, todo mundo tem que ajudar. Isso parte desde casa, né? Ajudar a mãe, varrer a casa, tirar o pó, arrumar o seu quarto, dizer pro irmão mais velho que também tem que fazer, não é só tu que é mais novo. A gente começa em casa para que a gente possa levar isso depois para rua, para os governos, para todo mundo aí, para um mundo melhor. Valeu? Atualmente, quais os países que correspondem ao território mesopotâmico? Esse é bem simples, né? bem simples. Os países que correspondem ao território mesopotâmico, já dei spoiler, nós temos praticamente a maior parte da Mesopotâmia que corresponde ao território do Iraque, todo o território do Kuwait, que é bem pequenininho, um país pequenininho ali no sul do Iraque, entre o Iraque e o Golfo Pérsico. E depois nós temos ali o Irã, atualmente, o que era a Pérsia, né, um pedacinho, só um pedacinho também, e um pedacinho ali dos países ali do oeste ali que vai ter ali também, mas é tão pouco que não precisa nem ter essa percepção. Ele vai pegar um pedacinho ali, acho que da Síria, da Palestina ali, da antiga Palestina, acho que de hoje nem chega praticamente até ali. Tá, gente? Isso é praticamente a Mesopotâmia. E a última questão é: qual a importância da Mesopotâmia na atualidade? A importância da Mesopotâmia na atualidade, ela é fundamentalmente uma região extremamente rica em petróleo. Para vocês terem uma ideia, o Iraque, lá, que foi invadido pelos Estados Unidos depois do atentado lá do 11 de setembro, com a justificativa de que o então presidente na época, que era um ditador, um canalha, o Saddam Hussein, que ele tinha um envolvimento com a Al-Qaeda e tal, tarará, os Estados Unidos invadiu com essa justificativa. E está lá até hoje. E a gente sabe que os Estados Unidos invadiu hoje, isso é escancarado, porque o Iraque é o segundo maior produtor de petróleo do mundo. E os Estados Unidos estão lá com as suas empresas de petróleo. Então, se perguntarem para vocês qual a importância da Mesopotâmia hoje, basicamente ela é o segundo maior produtor de petróleo do mundo. As maiores reservas de petróleo do mundo, a segunda maior reserva de petróleo do mundo está na Mesopotâmia, no que hoje é o Iraque, basicamente. E a maior reserva de petróleo do mundo está na Arábia Saudita, a título de curiosidade. Eu espero que vocês tenham curtido, eu espero que vocês possam ter refletido. Olhem, a vantagem da videoaula tem que ter vantagem, tudo tem vantagem e desvantagem, que vocês podem voltar, olhar de novo, anotar, parar, pensar e fazer a coisa bem certinho, diferentemente da sala de aula que o professor não dá para apertar o botão e voltar. Gente, se cuidem, por favor, tá? Um beijo enorme para vocês e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, hein?